Bom, e a gente chega na nossa última aula, vamos falar sobre evolução de enfermagem, né? Chega a hora da gente olhar para trás, né? Pegar esse processo de enfermagem que está amarradinho, que a gente vai fazendo etapa por etapa, e chega a última etapa, que é de fato a gente olhar para trás e ver a evolução deste paciente, né? De fato, como o próprio nome diz, ele evoluiu, involuiu, né? A gente precisa fazer essa avaliação, como o próprio antigo nome dizia. Antigamente, a quinta etapa se chamava avaliação de enfermagem, então é a gente avaliar, olhar para trás, evoluir o nosso paciente. Tá? Não confunda evolução de enfermagem etapa com evolução de enfermagem anotação, registro. Tá? Continua existindo a evolução de enfermagem registro, que é realizada pelo enfermeiro. Tá? E a anotação de enfermagem é realizada por toda a equipe. Então, a evolução de enfermagem e registro segue com esse mesmo nome, só que agora a gente tem duas coisas distintas chamadas evolução de enfermagem. Tá? Então vamos aqui para a nossa aula, que inclusive só tem um slide, né, que realmente é esse conteúdo mais focadinho aqui nosso. Compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Essa etapa permite a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem. Então, é basicamente a gente olhar para trás e avaliar. Deu certo, não deu certo, o que não deu certo, tá? Então, eu costumo até fazer um paralelo junto à nossa aula, né? Eu vou até abrir aqui o slide. Eu não sei agora o número do slide em si. Mas quando nós falamos sobre o processo de enfermagem em si, esse slide aqui, eu costumo fazer esse paralelo. Basicamente, quando a gente chega nessa etapa na evolução de enfermagem, a gente volta, aí a gente começa a utilizar o processo de enfermagem de uma forma recorrente, tá? De uma forma dinâmica. Por quê? Porque nós chegamos aqui na etapa de evolução de enfermagem, no dia seguinte nós vamos avaliar, será que a avaliação de enfermagem, será que minha coleta de dados estava incompleta? Então eu preciso retornar para cá, para a minha primeira etapa. Ah não, minha coleta de dados foi completa, mas eu não consegui elaborar bem os diagnósticos. Então da minha etapa de evolução eu vou voltar para a minha etapa de diagnóstico e pulo a minha primeira etapa. Eu volto o processo, mas sem passar de novo pela primeira etapa. Tá? Se é que essa primeira etapa foi de fato feita corretamente, por isso que eu preciso fazer essa avaliação. Ou senão eu volto para a minha parte de planejamento, né? Os diagnósticos estão corretos, mas eu não consegui planejar corretamente, eu não consegui criar um plano de cuidados que abordasse, ou ele ficou incompleto, né? Ou senão eu resolvi o problema do paciente, olha que legal, então eu vou voltar aqui na minha parte de diagnóstico e vou trocar como um diagnóstico de foco no problema, eu vou trocar por um foco de um diagnóstico de promoção de saúde, para que a gente consiga manter isso não sendo um problema, tá? Então isso é muito interessante, né? Esse movimento de você olhar para trás, chegar na etapa de avaliação de enfermagem, no caso de evolução de enfermagem, e olhar para trás e conseguir entender aonde que estão os pontos positivos, conseguimos, resolvemos o problema, não resolvemos o problema, por que não resolvemos, aonde que eu preciso mudar, aonde precisamos melhorar, onde será que foi o problema, será que estava bem planejado, a gente implementou de uma forma errada, tá? Então, tudo isso corrobora, inclusive, com o restante da SAI, tá? Se isso acontece, por exemplo, se meu planejamento está correto, mas eu implemento de uma forma errada, será que não é o caso de eu reavaliar aqui os protocolos, né, institucionais, ver se tem algum protocolo que não está condizendo aqui com o que a gente precisa realizar na prática? Então, realmente, esse movimento pode acontecer, ele deve acontecer, e é nessa quinta etapa, na etapa de implementação de enfermagem. Agora, voltando aqui rapidamente para o nosso slide. A evolução de enfermagem é a chave, olha que frase interessante, a chave para a excelência na enfermagem. Tá? Não tem como a gente melhorar enquanto enfermagem se a gente não olha para trás e não rever os pontos positivos, os pontos negativos, o que a gente poderia melhorar e o que a gente fez de errado e o que tem que fazer certo a partir de agora. Não existe
excelência em nada, na verdade. A gente está claro que a gente está falando aqui, o foco é enfermagem, o curso é de enfermagem, mas não existe como a gente olhar para trás em qualquer coisa que seja na nossa vida e ser excelente sem olhar para trás, tá? Então, essa é a chave. A etapa de evolução de enfermagem é uma etapa chave no processo de enfermagem. Ela é muito importante e, infelizmente, passa aí batida de uma forma muito rápida na prática profissional, tá? Então, deem um pouco mais de valor, utilizem os instrumentos, inclusive, que a gente tem para estar fazendo essa avaliação, que é o caso da NOC, tá? A gente viu aqui na nossa aula, vamos voltar aqui na aula de NOC, né? Nessa aula aqui, a gente viu como funciona a NOC. Vamos ver, suponhamos que você utilizou a NOC para o paciente no dia anterior, tá? Você foi lá, mediu a frequência respiratória, o ritmo respiratório. Vamos colocar todos esses aqui, tá? A frequência respiratória do cara estava com um desvio substancial, o ritmo respiratório também. A profundidade de expiração estava com desvio mediano, sons percutidos também. O volume recorrente estava alto. A capacidade vital estava com desvio substancial também. Achados na radiografia estava até que tranquilo e teste de avaliação pulmonar estavam sem desvio. Ótimo, né? Nosso paciente aqui tem um 2 e a nossa meta é aumentar pelo menos para 4. Vamos colocar aqui a nossa meta. Aí chegou no dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai pegar a mesma folha, né? Você tirou uma cópia, né? O NOC, você não vai pegar o livro e vai colocar um livro para cada paciente, pelo amor de Deus, né? Você vai tirar a cópia daquele resultado, né? No caso esse daqui, o estado respiratório e ventilação. Eu vou tirar a cópia dessa folha e vou anexar ao prontuário do paciente. Então eu vou pegar a mesma folha, pode ser folhas diferentes, depende do protocolo institucional, e eu vou anotar, né? Nesse caso aqui eu vou fazer de azul, para a gente conseguir fazer o paralelo. Melhorou ou piorou? A frequência respiratória hoje já está com desvio leve. Olha que legal, chegamos no 4, que era o nosso foco. Tá? Ritmo respiratório, também chegamos no 4. Tá bom, está com desvio leve. Profundidade da inspiração, continua no 3. Sons percutidos, continua no 3. Volume corrente foi para o 3. Capacidade vital está no 4, está com desvio leve. O radiografia trajetória que a gente não repetiu entre hoje e ontem, então continua no 4. Teste da função pulmonar, 5, né? Estava sem desvio, continua no 5. Legal. Veja que hoje a gente já está no 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou atualizar. A minha meta agora é aumentar para 5. Ou senão poderia ser manter em 4. Mas nesse caso eu quero melhorar ainda mais. Eu quero sem desvio nenhum. Então minha meta agora é aumentar para 5. Então eu faço essa avaliação, eu olhei para trás, eu vi durante as minhas últimas 24 horas, né, eu li na evolução de enfermagem do meu colega enfermeiro do outro plantão, o que aconteceu nessas últimas 24 horas do meu paciente. E eu consigo avaliar aqui um instrumento visual, né? A NOC ela é muito visual, a gente está olhando e vendo em que estado o meu paciente está. Então, olha que instrumento fantástico você tem aí para utilizar na sua prática profissional. Então, utilize esses instrumentos e caso você não tenha acesso a esses instrumentos, então não utilize-os, né, no caso, mas faça esse processo. Olhe para trás, se faça perguntas, tá? Não deu certo, por que não deu certo? O que está errado? Será que a frequência respiratória continua mal? Preciso avaliar, o que eu posso fazer então para melhorar essa frequência respiratória que não melhorou entre ontem e hoje? Né? Quais ações de enfermagem eu posso estar desenvolvendo? Então eu vou rever, vou rever o meu plano de cuidados. Então revisite o processo de enfermagem para que você tenha sempre a excelência do seu cuidado e de forma personalizada, tá? Não tem ou não pode ter esse negócio de receita de bolo, tá? Eu costumo falar que o paciente não é bolo, não é uma receita de bolo. Não tem como você chegar e colocar todo mundo na mesma classificaçãozinha. O paciente tem DPOC, então vamos utilizar um processo de enfermagem para DPOC. Não, cada um tem uma história, cada um tem uma avaliação, cada um utiliza medicamentos diferentes do outro, mesmo que utilize os mesmos medicamentos, mas o peso, a dosagem às vezes vai ser diferente, tudo, a história das pessoas são diferentes. Então, sim, o processo de enfermagem ele tem que ser utilizado dessa forma individual
E é por isso que é tão bonito, é por isso que é tão completo, é por isso que é tão interessante. E assim a gente chega ao fim do processo de enfermagem, tá? Mas a gente ainda tem mais uma aula. Quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre esse... Vamos amarrar esse processo de enfermagem de uma forma geral, vamos conversar um pouquinho. Vou abrir inclusive para dúvidas, né? E como que vamos fazer isso? Vamos discutir isso um pouquinho na nossa próxima e última aula aqui do nosso curso de processo de enfermagem.